A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida, amém? Glória a Deus, já tô bem melhor, aleluia. Quem me acompanha aí sabe que eu tava bem mal da gripe, tava sem voz, aí depois começou uma tosse que eu não conseguia gravar, não podia falar muito, que começava a dar muita tosse. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, eu tô bem, para honra e glória do nosso Deus também. E então agora eu vou deixar uma palavra, né? Deu tanta febre que, olha, até deu umas bolinhas aqui, mas tudo isso aqui, né, faz parte. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos abrir comigo em Lucas, aleluia, Lucas, capítulo 24. Vamos ler do verso 13 em diante e vamos orar ao Pai enquanto você procura, aleluia, Lucas 24. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus, acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor. Fala aos corações, Senhor, seja o Senhor, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, venha ser resposta para essa vida, venha ser resposta, Senhor, para essa pessoa, em nome de Jesus. Pai, venha ser refrigério, venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor fala a respeito aqui, em Lucas 24, 13, a respeito dos dois discípulos ao caminho de Emaús. E diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Veja, aqui, né, esses dois discípulos indo para caminho de Emaús, logo após Jesus ter sido crucificado, e ali passando-se ao terceiro dia, né, eles indo ao caminho de Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido a respeito da crucificação de Jesus Cristo, né, do testemunho das mulheres, a respeito da aparição de Jesus e os anjos lá, eles comentando a respeito, né? E aconteceu que indo eles, falando entre si, perguntando um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Veja, eles ali falando a respeito da crucificação de Jesus. E o próprio Jesus, esse próprio Jesus de quem eles falavam, se aproximou, estava indo com eles, estava caminhando com eles, né? Mas olha, veja, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. O próprio Deus permitiu os olhos deles estarem fechados para que eles não o conhecessem. Eles estavam falando de Jesus, mas aqui eles estavam falando de Jesus de uma forma negativa. Estavam falando, bem provável, eles estavam falando de Jesus, não se diz aqui o que eles falavam, mas era a respeito da crucificação. Mas eles estavam, acho que, entristecidos ali, né, falando entre si, porque, nossa, Jesus, ele disse que ia ressuscitar, e ao terceiro dia, ele não ressuscitou. O mestre, né, falou tanto desse terceiro dia, e agora ele não ressuscitou? Acabou para nós? Nós compramos uma guerra, nós estávamos num conceito junto com Jesus, nós estávamos caminhando, aprendendo, e agora tudo se acabou, né? Estavam indo para Emaús, né? Ali conversando a respeito como se tudo tivesse findado. Não se fala aqui, mas é bem provável que Jesus não se revelou a eles porque eles não estavam com um pensamento positivo. Eles não tinham confiado na palavra que Deus tinha dado para eles. O próprio Jesus, né, tinha falado para eles a respeito das escrituras e do que iria acontecer, do que ele iria padecer, né, e para nos remir dos nossos pecados. Mas mas os olhos deles estavam como que fechados, né, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis triste? Então Jesus ali não estava gostando, porque eles estavam tristes, mas o motivo de Jesus ter sido crucificado não é para tristeza. Não é o nosso coitadinho, Jesus morreu, mataram ele, não. Jesus se entregou por nós, o nosso herói, o nosso salvador, né? E nós reconhecemos isso que Jesus fez por nós. Então, ali nós temos que nos alegrar com o que Jesus fez por nós na cruz. E eles estavam de uma forma errada, eles estavam entristecidos de uma forma negativa, tipo, acabou, findou,
O mal venceu e não. Ali, quando o mal pensou que venceu, Jesus estava vindo com a vitória. Jesus estava vindo com a vitória e eles estavam tristes. E Jesus não queria que eles estavam tristes, porque uma promessa muito maior estava para ser derramada sobre eles. Uma promessa muito maior estava para ser derramada sobre a vida dos discípulos e todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Então, nós não podemos nos encontrar triste em algumas situações. Nós não podemos duvidar da palavra do Senhor. Nós não podemos, né, ficar assim entre dois pensamentos, mas confiar, crendo, acreditando e confiando que mesmo quando aos olhos do inimigo parece que é o fim, é o começo, porque Cristo está conosco. Cristo morreu na cruz. Cristo nos garantiu uma vitória. Aleluia, não temos que temer rumores, não temos que temer, né? Nada que o mundo possa mostrar de negativo, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos passar por todas as tribulações, por todas as coisas que no mundo existe, aflições, mas nós temos uma coisa que o mundo, que as pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Jesus, não têm, que é o conhecimento da vida eterna, que é o conhecimento da salvação, do resgate da nossa alma. A nossa alma é carente de Jesus, nossa alma é carente de Deus. Tem um vazio dentro de todos nós que só é preenchido com Jesus. Então nós devemos preencher. Muitas das vezes o Senhor não vai se revelar, porque assim como Jesus estava caminhando do lado, mas eles estavam com os olhos fechados, para que não visse. Como se os olhos estivessem fechados, isto é, espiritualmente, né? O Senhor não ia se revelar a eles ali porque eles precisavam ainda, né, de uma condição espiritual mais elevada. Eles tinham, né, ali, o Senhor não ia poder se revelar a eles porque eles não estavam preparados. Será que nós estamos preparados para o Senhor revelar tudo o que Ele tem, né, para derramar sobre nós, o que Ele tem que fazer através de nós? Será que nós temos nos dedicado em buscar intimidade com o Senhor para Ele poder ter, né, essa intimidade de derramar sobre nós tudo o que Ele quer? Aleluia. Ali, esses discípulos, eles não estavam numa condição apropriada para reconhecer que Jesus estava com eles. Nem por isso Jesus deixou de caminhar com eles. Jesus estava caminhando com eles, mas eles estavam ali com os olhos ainda ali espiritual fechados, né? E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Porque estáis triste? Isto é, porque muitas das vezes, assim como Jesus perguntou para os discípulos, ele pergunta para mim e para você, por que muitas das vezes estamos tristes? Porque estamos muitas das vezes indagando, porque muitas das vezes estamos questionando, porque muitas das vezes deixamos a tristeza, a fraqueza, o dia mal nos abater. Por quê? E essa é a pergunta de Deus para mim e para a tua vida. Porque muitas das vezes nós não prestamos atenção na promessa de Deus para a nossa vida, na promessa de Cristo para a nossa vida, e damos mais atenção para um momento, para uma situação, para para uma palavra negativa. Né? E respondendo um que se chamava Cleopas e disse: és tu só peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas que nela aconteceram nesses dias? Então, ali ele falando: poxa, o senhor está perguntando que estamos tristes? Por um acaso você não sabe o que aconteceu? Né? E ele continuou ali. E eles lhe perguntou: que coisas? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Eles estavam entristecidos porque eles olhavam para Jesus como uma condição apenas de profeta e mestre, né? Um homem de Deus, um homem, né, que fazia poderoso em obras e palavras da parte de Deus, mas não como o próprio Deus, aquele que ia remir os nossos pecados. Será que nós temos olhado para Jesus como o nosso Salvador, o nosso, né, aquele que pode prover todas as coisas, aquele que cura, que salva, que liberta? Ou nós temos olhado apenas para Jesus como um profeta, como esses homens estavam ali olhando para Jesus? Será que nós temos olhado para Jesus como apenas um pequeno menino Jesus, ou o poderoso grande eu sou, o leão da tribo de Judá? Né? Porque como Deus vai se revelar a nós se nós não temos entendimento espiritual
das coisas que ele tem para revelar sobre a minha e a tua vida. Ali, aqueles discípulos, eles caminhavam com Jesus, eles aprenderam com Jesus, mas eles, no momento da tristeza, eles deixaram a parte negativa falar mais alto, eles olharam para o lado humano de Jesus, que Jesus tinha morrido, ele foi crucificado, ele foi entregue pelos sacerdotes, os principais dos sacerdotes. Então ali eles estavam entristecidos, mas eles não estavam olhando o espiritual. Será que nós estamos mais apegados às coisas materiais desse mundo? Nós estamos olhando mais para as coisas apalpáveis desse mundo e deixar as coisas espirituais? É o que Deus pergunta para mim, para você nesse dia, né? E ali diz, ó, e nós esperávamos que ele fosse, que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Então eles estavam indignados porque era o terceiro dia e existia uma promessa da ressurreição de Jesus Cristo para a remissão do povo de Israel, né, de todo aquele que nele crê, né, e não somente para judeus, mas também para gentios. Nós que não éramos passamos a ser. E eles estavam indignados, porque ali estava o terceiro dia. E eles estavam indignados, mas o próprio Jesus estava diante deles. Quantas coisas às vezes você tem pedido para Deus e está diante de você. Deus tem dado a promessa, mas você está espiritualmente com teus olhos fechados e não tem conseguido ver. Não tem conseguido tomar posse daquilo. Porque espiritualmente você não está preparada, não está preparado para aquilo que Deus tem. Aleluia. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. Veja, esses dois discípulos, eles ouviram o relato dessas mulheres. Eles não acreditaram. E agora Jesus estava ali, caminhando com eles, falando com eles, e eles não estavam entendendo. Era uma cegueira espiritual tão grande, né, que eles não estavam conseguindo entender. E Deus só vai revelar a hora que nós estivermos preparados. Aleluia. Porque não foi achado um corpo, né? Se Jesus ressuscitou, o corpo não estaria lá mesmo. Aleluia. Né? E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Então ali eles queriam uma testificação, eles queriam algo, mas aqueles dois discípulos não tinham entendido ainda. Jesus não era apenas um homem profeta, Jesus não era apenas um mestre, mas ele era o próprio Deus. Aleluia! E eles tinham que falar desse momento com alegria, eles tinham que celebrar esse momento com alegria, porque era o fim ali, né, do inimigo, onde Jesus venceu o inimigo na cruz. Aleluia! E ele lhes disse, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, desde os profetas, né, ali Jesus falando, vocês são necios e tardios de coração. E mesmo assim ali nós vamos vendo, né, eles ainda não tinham entendimento. E ali falando que a respeito de Jesus está escrito desde lá das escrituras, desde o Velho Testamento já era dito pelos profetas de que Jesus era necessário que Jesus viesse e padecesse para nos resgatar. Isso não é motivo de tristeza, mas é motivo de alegria. Aleluia! Jesus veio para nos resgatar, que nós possamos nos alegrar, mesmo no dia da dificuldade, mesmo no dia da doença, mesmo no dia da escassez, que nós venhamos nos alegrar em Cristo Jesus. Não é em vão, esse nome tem poder. Jesus é o que salva, cura e liberta, transforma, nos livra, que nós venhamos todos os dias falar, orar, clamar, ter intimidade com Deus. Não deixa a chama do Espírito Santo se apagar em você. Não deixa aquilo que você já aprendeu com Deus ser esvaziado de você. Mas cultive momento com o Espírito Santo de Deus. Comece a cultivar
momentos de intimidade com o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, com Jesus, sendo grata e confiando, trazendo à memória tudo o que Jesus fez por você, tudo que Jesus fez pela humanidade, que nós não venhamos esquecer, mas que nós venhamos falar. Nós estamos numa geração onde tudo é imediatismo, onde tudo é fácil, tudo está na palma de uma mão. Num celular você compra, você abre uma conta no banco, você resolve tantas coisas por um celular, você fala, você vê a pessoa à distância. Mas as pessoas não têm usado isso para alimentar a alma, o espírito. Muitas das vezes nós estamos ali e vamos parar em vendo coisas que não acrescenta, não nos ajuda. Mas que nós venhamos nesse momento em que está tudo acelerado, desacelerar, fechar a porta do nosso quarto, fechar a porta da nossa intimidade para falar com Deus, para perguntar o que Deus Ele quer para a nossa vida, o que Deus acha que é melhor para nós, né? O que Ele acha não, o que Ele tem certeza que é melhor para nós, o que Ele tem reservado para nós. Nós, em tempos de imediatismo, às vezes a gente consulta tantas coisas, né? Fala com tantas pessoas e não vai falar com Deus, e não vai pedir a opinião de Deus. Ali aqueles discípulos, eles caminharam com Jesus, mas não tinham entendido o verdadeiro sentido ali. Eles tinham ainda que ser quebrado ali, né? Eles tinham que ser preparados, estavam sendo preparados ainda. Jesus apareceu para dizer: vocês são honestos de coração, vocês não estão acreditando em tudo que eu falei para vocês. Eu dei sinais, maravilhas, né? Tudo que eu falei que eu ia passar era para glória, era para algo muito maior, e vocês não estão acreditando. Às vezes essa situação que você está passando não é para humilhação, mas é para algo muito maior que Deus quer fazer na tua vida. Aleluia! E chegaram à aldeia para onde foram, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Veja, Jesus caminhou, eles ali pediram para que Jesus ficasse com eles, né? Jesus estava caminhando, eles cegos, triste, falando do problema, falando, né, que eles achavam que era um problema, mas não era um problema. Aquilo que parecia um problema não era um problema, era a solução, onde Jesus venceu a morte na cruz, onde Jesus nos resgatou de um lamaçal de pecado, onde Jesus nos deu livre acesso ao Pai. E eles não tinham entendido. E agora eles convidam Jesus para ficar com eles, né? Aleluia. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Quando Jesus fez esse ato, né, simbólico ali, de pegar o pão e abençoar e partir, naquele momento eles foram quebrantados, porque Jesus, ele não rejeita ninguém. Jesus, ele não vai nos rejeitar. Ele não vai rejeitar mesmo aquele que por um tempo estava com os olhos cegos. Ele tem paciência, ele pagou na cruz, porque ele sabe da condição humana, né, dos homens na terra. Ele sabe, né, como o homem é falho e como o homem é carente de tudo aquilo que ele fez por nós na cruz. Então, quando Jesus ali pega aquele pão e abençoa e parte, né, o Senhor ali, é como se Jesus estivesse ali quebrantando o coração daqueles homens. Ali Jesus estava mostrando de um ato simbólico ali, quebrantando, tirando todas as amarras dos olhos daquela pessoa, tirando toda a cegueira espiritual. E é o que eu peço para Deus nessa noite, no nome de Jesus, que Ele venha tirar toda a cegueira espiritual, que Ele venha pôr luz nas nossas trevas, que Ele venha tirar tudo aquilo que não é dele da nossa vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós somos carentes do Senhor, nós somos carentes da sua misericórdia, Pai. Assim como esses dois discípulos, Senhor, estavam cegos, andando junto com Jesus, eles não o viam, eles estavam como que cegos, Senhor, diante de Ti. Quantos estão caminhando com o Senhor, estão indo para o templo, estão congregando, estão falando do Seu nome, estão pregando, muitas das vezes, Senhor, mas nós não estamos tendo a intimidade necessária com o Senhor. Nós estamos muitas das vezes cegos espiritualmente, assim como esses homens, porque estávamos vendo somente, eles estavam vendo apenas somente o lado negativo. Eles não tinham tido entendimento do poder que tinha naquilo que Jesus fez na cruz. Meu Pai, que nós venhamos tomar consciência, Senhor, que nós venhamos tomar, Senhor,
aquilo que o Senhor fez para nós na cruz. Que nós venhamos tomar posse daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, Senhor. Que nós não venhamos ser crentes meninos, mas que nós venhamos ser crentes maduros, tomando posse de tudo que o Senhor fez por nós na cruz, porque no teu nome há poder. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, para nos remir, para nos deixar alegre e feliz. O Senhor não ficou feliz em encontrar aqueles discípulos ali, tristes, falando de uma situação de uma forma de derrota. O Senhor não quer ver ninguém derrotado, Senhor. Pai, então vai trocando, Senhor, esse pensamento dessa pessoa, vai passando o teu bálsamo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Assim como o Senhor abençoou aquele pão, partiu e deu. O Senhor faz na nossa vida. Quando nós chegamos diante de Ti, fracos, falhos, o Senhor nos abençoa. O Senhor nos, derrama sobre nós a Tua bênção, a Tua graça. Aleluia. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu aos olhos deles. Aleluia. Agora Jesus desapareceu diante dos olhos deles, né? Ali os olhos deles foram abertos. Eles então entenderam. Quando eles viram que Jesus, ele usou do mesmo ato simbólico, né? Em partir o pão, assim na multiplicação dos pães. Tudo que ele pegava, ele dava graças, né, ao Senhor e partia. Ali Jesus fez isso. Um ato de comunhão diante deles. E então eles tiveram os olhos abertos. Veja, em um ato de comunhão, Jesus quer ter com você comunhão, ele quer ter com você intimidade, para que os teus olhos venham ser abertos, para que os teus olhos espiritual venham a ser abertos, que nós venhamos buscar ter intimidade com o Senhor, comunhão com o Pai, sacrificando, né, o que nós podemos diante do Senhor, né, que nós venhamos dar o nosso melhor diante do Pai. É orar em madrugada, é sacrificar a nossa carne para receber do Senhor algo, né? Como que o Senhor pode confiar em nós? Muitas das vezes nós queremos dar tudo que a nossa carne quer. Não, é renúncia também, porque ele se renunciou por nós na cruz, porque ele fez por nós na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Eles disseram um para o outro, porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Então, quando Jesus ali falava com ele, né, ali no caminho, o Espírito Santo de Deus estava trabalhando no coração deles, o próprio Jesus estava ali, né? E então era para ajudar eles a entender a palavra. Então aquele calor de ardor, a vontade, aquilo que você tem no teu coração que arde de fazer para Jesus, é o próprio Deus colocando no teu coração. Aquilo que Deus tem falado ao teu coração, ardendo dentro de você, é para você ter entendimento da palavra e daquilo que Deus fez por você, dando Jesus para morrer na cruz. Aleluia. Aleluia. Então você não caminha sozinho, mesmo quando estamos cegos espiritualmente, mesmo quando estamos ali, que não estamos agradando verdadeiramente o Senhor, eu vejo que Jesus caminha. Ele está junto, ele está esperando, ele está de braços abertos, pedindo: filha, filho, volte aos seus caminhos. Volte aos meus caminhos. Volte a me buscar, volte ao primeiro amor. Aleluia. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que acontecera no caminho e como eles foram conhecidos ao partir do pão. Então ali, ao partir do pão, eles conheceram Jesus, né? Eles contaram o que aconteceu no caminho, a caminhada que Jesus estava com eles e como eles tinham conhecido Jesus ao partir do pão, pela comunhão. Como eles reconheceram Jesus e eles voltaram agora, né, alegre, feliz, porque verdadeiramente Jesus vive, verdadeiramente Jesus ressuscitou, verdadeiramente Jesus está conosco. Ele deixou o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, ele está aí, ele age quando nós temos comunhão com ele. Ele vai agir na nossa vida quando nós damos liberdade a ele. Ele vai agir na minha e na tua vida quando, assim como esses homens, no partir do pão, isto é, ter comunhão com Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Não deixe de alimentar a tua fé, orando, buscando, jejuando, indo congregar. Aleluia. Congregue ao Senhor, ore, busque,
né, se alimente da palavra do Senhor. Peça para que Deus ponha luz nas tuas trevas, para que Deus venha se revelar você através da palavra. Amém? Aleluia. Então vai ter experiências, vai ter coisas, Deus vai se revelar a você. Às vezes você está, Senhor, eu preciso, eu quero sentir, tá queimando, né, a vontade que eu quero sentir como eu sentia antes, Senhor. Eu quero que a minha oração seja respondida como antes, Senhor. Eu quero ter a intimidade que eu tinha antes, Senhor. Mas falta o partir do pão, que é a comunhão. O Senhor quer ter intimidade conosco. O Senhor quer ter intimidade com a minha e com a tua vida. Ele não deixa de caminhar conosco. Ele está sempre ali. Não é ele que se afastou de nós, mas muitas das vezes somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que temos pensamentos errados. Somos nós que alimentamos mais o fracasso do que as vitórias. Nós que pontuamos mais o que falta do que aquilo que Deus já fez e irá fazer na nossa vida. Então que nós venhamos ficar com essa palavra. Tenha comunhão com o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.